Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Oração Virtual. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para estar em obra. Eu acredito que deu uma paradazinha agora. Aí eu vou ver se eu faço aqui uma live aqui. E aí ao mesmo tempo você me acompanha, né, nessa live, tá certo? Eu vou ver se eu faço uma livezinha aqui para o canal Oração Virtual. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. E eu vou abordar aqui um assunto. Primeiro de tudo, seja muito bem-vindo ao canal, né? Que Deus abençoe. Estamos chegando aí ao final do ano, não é? Deixa eu colocar aqui meu suporte aqui bem pertinho. Estamos chegando aí ao final do ano, né? De mais um ano aí, de mais um ano de graça, mais um ano, né, de conquistas, entende? Tô achando um pouco escuro. Tô achando um pouco escuro aí a imagem aí. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma luz, né? Se eu coloco aqui uma luz aqui para ficar melhor. Isso melhorou. Acho que melhorou uma coisinha, né? Não sei se é a minha vista que tá escura, que eu tô olhando um pouco claro, né? Pois é, então eu quero ver se eu faço uma livezinha aqui, abordar aqui um tema aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui conectar aqui. Deixa eu ver se vai aqui, ó, conexão aqui, tá vendo se pega aqui a minha câmera. Pegou. Show de bola, show de bola. Vou colocar aqui o título aqui da live aqui. É assim: na igreja, na igreja sou preso. Não é na igreja não, é com a igreja, né? Com a igreja, com a igreja sou preso, né? Sem ela sou livre, sou livre. Tá questionando iniciar a transmissão. Vamos ver aqui o que dá, né? Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Oração Virtual. Eu sou Raimundo Pereira, que ministro o canal Oração Virtual. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Oração Virtual. Estou fazendo essa live no intervalozinho aqui da obra. Estamos em obra aqui perto, próximo aqui à minha residência. Eu acho que por isso que as lives tem diminuído mais. Muita obra, o pessoal estão aí trabalhando aí no meio da rua, estão cortando o asfalto, estão usando maquinário pesado. Então quase não fiz live. Estou aqui com uma live no canal Oração Virtual, trazendo para você o tema com a igreja sou preso, sem a igreja sou livre. E aí, o que você acha? O que você acha aí? Estou trazendo esse questionamento aí para você, né? O que você acha, né? O que você acha aí desse tema aí? Hein? Me responda aí, você que está aí, né? Você que está aí com o canal, no canal Oração Virtual, através do Facebook. E também aqui eu estou gravando
para o canal no YouTube. Um forte abraço aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos iniciar esse momento de live com uma pequena oração. Deixa eu pegar aqui um trecho aqui do Imitação de Cristo. Trechozinho, o bichinho tá todo engiadozinho aqui, mas é porque eu boto dentro da bolsa, aí ele fica... Vou pegar aqui um capítulo aqui aleatório. Vou pegar aqui o 8 vou pegar aqui o capítulo 8 do livro 2. Vamos pegar aqui. Estamos no 11, estamos no 10. Vou pegar aqui no 8, estamos no 9. O 8 aqui do... Peguei aleatório aqui, ó, o capítulo 8 do livro 2, do Imitação de Cristo. Da familiar amizade com Jesus. Quando Jesus está presente, tudo é bom e nada parece dificultoso. Mas quando Jesus se retira, tudo enfada e cansa. Quando Jesus fala interiormente, nenhuma consolação tem valor. Mas se Jesus fala uma só palavra, grande gozo se sente. Não vês como Maria Madalena se levantou logo do lugar onde chorava, quando Marta lhe disse: o mestre está aqui e te chama. Ditosa hora quando Jesus chama das lágrimas ao gozo do Espírito. Quão seco e duro és sem Jesus. Não seria isto maior pedra do que se perdesse todo mundo? Que te pode dar o mundo sem Jesus? Né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Vou parar por aqui, né, essa citação, até mesmo que o barulho ali voltou, né, das máquinas, né? Mas eu continuo aí com o tema, né? O tema aí da nossa live, entende? O tema aí da nossa live, ver se eu coloco aqui o retorno do som aqui bem próximo aqui, para melhorar a qualidade de som aqui para você, tá certo? Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, seja muito bem-vindo. Você que está aqui na live, seja muito bem-vindo. Agradeço de coração, o canal Oração Virtual, ele tem crescido, voltou a ler os barulhos ali das máquinas rasgando o asfalto. Eles deram uma paradinha, eu pensei que eles tinham parado por almoço, mas foi meio que nada, talvez parado só para tomar uma água. Mas vamos continuar assim mesmo, tá certo? Eu trouxe aí o tema aí, né? O tema aí com relação à igreja, né? Esse tema aí eu resolvi abordar esse tema por conta de que eu vi uma postagem de que na igreja uma postagem, né, de uma pessoa que na igreja a gente fica como que dentro de um aquário, né? Foi a postagem que eu vi. Na igreja a gente fica como que dentro de um aquário, e sem a igreja a gente fica fora do aquário, dentro do oceano. Foi o que eu vi. Foi a postagem que eu vi. Fica dentro do oceano e só com Deus, tá entendendo? Só com Deus, sem a igreja. Foi a postagem que eu vi. Então isso me inquietou, né, de uma certa forma. Por quê? Porque eu quero saber a opinião de vocês, né? Eu tenho a minha opinião com relação a essa postagem, né? Uma opinião minha. Aqui eu não quero, né, tanto que eu não estou falando o nome, né? Eu quero apenas colocar a minha opinião como cristão católico, né? Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então eu quero colocar aí a minha posição, entende? A minha posição com relação a essa postagem, né? De que a pessoa que postou diz que
a gente com a igreja, a gente fica preso, como que estivesse dentro de um aquário, e sem a igreja a gente fica livre, como diz aquela frase, né? Livre, leve e solto, né? E aí, o que você acha? Hein? Me responda aí, você que está aí chegando aqui na live, né? Me responda aí, tá certo? Você aqui do pessoal aqui que estão aqui também na gravação aqui, o que você acha também? Coloca a sua opinião nos comentários, comente aí nos comentários o que você acha dessa colocação. Você acha que é desse jeito, que é dessa forma? Na igreja a gente fica preso, e sem a igreja a gente fica livre, hein? O que você acha? Hein? Vou ver se eu encontro aqui no catecismo, no catecismo pequeno aqui, o catecismo para jovem, né? Tem uma linguagem mais para jovem. Vou ver se eu encontro aqui aleatoriamente, né? Eu não marquei nada aqui, vou ver se eu encontro aqui falando alguma coisa a respeito desse ponto. Deixa eu ver aqui. Consagração. Ai, mas deve ter aqui o roteiro, né, cara? O roteiro, né? Deve ter aqui o roteiro. Cadê? Tá aqui, tem aqui o roteiro aqui, ó. Ó, igreja, cadê? Ó, igreja, igreja, catolicidade, cisão, igreja conceito, igreja, tá aqui, eu encontrei aqui o que eu já, o meu pensamento, né, o que abraça o meu pensamento, 121, 126, 129, vamos ver aqui, 126, vamos lá, será que é a página? Ai não, é a numeração aqui, a numeração. 126, vamos lá, tem até a foto aqui do Bento XVI. Tá aqui, eu vou pegar aqui do 121, que diz assim: creio na Santa Igreja Católica. O que significa igreja? Igreja em grego diz-se eclésia, e significa os convocados. Todos nós que somos batizados e cremos em Deus, somos convocados pelo Senhor, juntos somos a igreja. Isto é, no dizer de São Paulo, a cabeça da igreja. Nós somos o seu corpo. Aí tem a numeração do catecismo, né, do catecismo original, o catecismo grande, né? Porque aqui é só um resumo, né? O podcast aqui é só um resumo do catecismo grande, né? Num linguajar mais para o jovem. Tanto que eu não vou pegar muita coisa aqui, né? Ou seja, aqui colocou essa descrição. Aí vamos aqui para o 126. Vamos para o 126 aqui que fala, né? O que significa dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Sobretudo pelo sacramento do batismo e da Eucaristia surge uma indissolúvel ligação entre Jesus e os cristãos. Olha aí, aqui praticamente aqui já responde esse questionamento aí, já responde essa colocação aí, ó. Essa colocação, olha aí, ó, existe o sacramento do batismo e da Eucaristia surge uma indissolúvel ligação entre Jesus e os cristãos. A ligação é tão forte que ela o une a nós como uma cabeça nos membros e o corpo humano, né? Aqui abraça justamente o meu pensamento que eu vejo, ou seja, nós os seres humanos, nós as criaturas, nós as pessoas, né, homens e mulheres, né, homens e mulheres no sentido geral,
homens, mulheres, crianças, idosos, ou seja, nós somos o corpo, e Jesus é a cabeça dessa igreja. Ou seja, a igreja não é a igreja, vamos dizer assim, não é a igreja, como é que se diz, não é a igreja física, estrutura física, não. A igreja somos nós, a igreja é o povo, né? Eu me lembro, colocando dessa forma, eu me lembro até mesmo da questão que Jesus colocou lá para os fariseus, ou os doutores da lei, né? Quando ele disse: destrói esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E realmente ele reconstruiu ele reconstruiu o templo, que é o Espírito Santo, ou seja, que é abraçado pelo Espírito Santo, que é o seu próprio corpo. Ou seja, destrói esse templo físico, que eu reconstruirei ele em 3 dias. E realmente ele o fez. Ou seja, não é o templo, não é a igreja física, né, que vai prender o homem, ou que de uma certa forma que diz que tem a estrutura e vai prendê-lo. Não, eu diria que é ao contrário. Se você achar que fora da igreja você está livre, eu diria que você está preso. Entende? É ao contrário. Preso por quê? Porque não querendo dizer que aqueles que não estejam numa igreja, que não estejam numa caminhada, eu diria que esteja preso, ou que seja excluído, né? Porque eu acredito que tem muita gente que não está na igreja, mas elas vivem de uma certa forma, entre aspas, elas vivem na igreja. Por quê? Porque elas demonstram isso. Elas demonstram, né, no seu cotidiano, elas demonstram nas suas atitudes. Então é ilusório e é falho, vamos dizer assim, é falho dizer que na igreja, né, com a igreja eu fico limitado, eu fico preso, né, eu não estou livre, porque a liberdade em Deus não está. A liberdade, entenda isso, a liberdade em Deus não está em ser livre. Entende? A liberdade em Deus não está em ser livre, a liberdade em Deus está em ser preso, está em ser ligado a Ele, literalmente. Ou seja, condicionado a Ele, a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, entende? A nação santa, né? Jesus ama a igreja como um esposo ama a sua esposa. Ele liga-se a ela para sempre e entrega a sua vida por ela, né? E tudo isso aqui com relação à igreja, ó. O que significa dizer que a igreja é um templo do Espírito Santo? Aquilo que eu acabei de colocar. Destrói essa igreja de parede, né, de pedra, que eu reconstruirei ela em 3 dias. Ou seja, é a igreja espiritual, é a igreja no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é que forma essa igreja, né, una, trina, né, com o Pai, com o Filho e com o seu povo. Não tem como desligar isso, não tem como dizer: não, eu vou caminhar sozinho aqui e não preciso de igreja, não preciso de uma lei, não preciso de uma regra. Entende? É válido dizer, ou é claro, né? É claro, e que fique claro na nossa consciência que, no caso, o Senhor ele vai dizer: se a palavra, entendam, se a palavra ela te impõe uma regra, que aquela regra ela te ferir, ela te machucar, ela ferir o irmão, ela machucar o irmão, aquela coisa de botar bomba no corpo, destruir os outros e dizer que é em nome de Deus, que é em nome de... Aí, ou seja, aí não vale, aí tá certo, aí não pode. Por quê? Porque a regra ela não pode fazer isso, ela não pode destruir aquilo que é membro, ela não pode destruir aquilo que faz parte desse corpo místico, dessa igreja mística, que é a própria igreja, que é o próprio ser humano ligado ao Cristo, que é a cabeça, unido ao Pai e ao Espírito Santo, que numa ação conjunta tem de estrutura tudo isso para viver o amor, para viver a paz, para viver a graça. Então não tem como desligar isso, não tem como
desanexar, vamos dizer assim, viver desligado nisso, entende? É como aquela passagem, entende? Aquela passagem, vou ver se eu acho aqui, deixa eu guardar aqui um pouco aqui. Deixa eu guardar aqui um pouco aqui o catecismo aqui. Vou ver se eu acho aqui a passagem. Entende? Não sei se eu vou achar. Eu deixei aqui bem pertinho aqui o evangelho aqui. Eu acho que é em Mateus. Entende? Aqui. Mateus, cadê? Tem a passagem, tem de Mateus não, João. A passagem do galho, né? Que Jesus diz que aquele galho que não dá, aquele galho que não dá o fruto, aquele galho, né? Que não dá o fruto, que está ligado à árvore, né? E que não der o fruto, ele é cortado, ele é lançado fora. Ou seja, aquele que está ligado à igreja, mas não quer viver segundo a igreja, entende? Não quer viver segundo a doutrina da igreja, entende? É claro e é válido dizer que, meu irmão, minha irmã, você tem que ter o discernimento junto com a igreja. Você, homem, mulher, você tem que ter o discernimento junto com a igreja. Por exemplo, se a igreja te propor uma coisa, né? Vai ali e toma, e vamos todo mundo tomar um veneno para poder sair dessa vida e nós ir logo para outra vida. Ou seja, aí a igreja está errada. Entende? Se a igreja te propor algo que não segue a diretriz, que não segue as diretrizes de Deus, que não segue, vamos dizer assim, o correto, o exato em Deus, entende? Que agride a vida, é o que eu acabei de falar com relação ao homem bomba. O homem bomba vai lá e bota a bomba e ele diz que é em nome de Deus, ou seja, não é em nome de Deus. Deus não quer que a vida seja destruída, entende? A pessoa vai lá e diz que vai fazer o aborto porque né, recebeu uma mensagem de Deus e aquilo ali é vontade de Deus. Não é, porque Deus não vai contra a vida. Deus é a favor da vida, Deus é a favor, entende, do sagrado, de preservar. Ou seja, se a lei, se a palavra, se a igreja chegar para você, propondo para você uma coisa absurda, que não está realmente claro com o que a igreja pede, tende só mesmo por bel prazer, uma coisa humana, tirada do humano. É por isso que eu digo que a igreja ela é una, ela é santa, ou seja, a igreja ela é santa. Entende? A santificação da igreja, ela nunca vai deixar de ser una santa, não. O que é falho, o que são falhos são as pessoas, são os seres humanos. Ou seja, se eu pego você, eu não vou achar assim, eu não vou achar passagem. Talvez em outro momento, se eu achar passagem, eu compartilho com você, até mesmo para mim não perder tempo aqui com relação à colocação que eu quero fazer. Imagine que a igreja, entende? O Deus, ele pega você e coloca você para administrar, entende? Para administrar, vamos dizer, uma casa de oração. Vamos colocar desse jeito. Deus, ele pega você, ele coloca você para cuidar dessa casa de oração, e você vai cuidar dessa casa de oração, você vai cuidar, você vai lá e você chega íntegro, você chega puro, mas com o decorrer do caminho, você vai se desvirtuando, você vai, vamos dizer assim, perdendo aquele primeiro toque que Deus lhe deu para você conduzir aquela casa de oração. Então, no caminho, você vai se desfigurando, você vai perdendo aquele primeiro ponto que Jesus colocou, que Deus colocou no teu coração,
para você. É a mesma coisa, eu diria, a mesma coisa lá do povo do Egito. Quando o povo estava no Egito, quando Deus tirou o povo do Egito, o que Deus prometeu para o povo? Né? Se vocês forem fiel a mim, eu conduzirei vocês a uma terra prometida, onde eu vou dar a vocês, onde vai, né, ter leite e mel, ou seja, uma terra onde vai ter a fartura, onde vocês vão viver bem. Aí o que aconteceu? À medida que eles foram caminhando, eles foram se desviando daqueles que fez prodígio no meio deles. É algo nesse sentido, ou seja, é você estar dentro da igreja, é você fazer a sua parte, é você ser íntegro, é você ser justo, é você ser coerente, mesmo quando a igreja, vamos dizer assim, mesmo quando a igreja vamos dizer assim, algumas pessoas que estão dentro da igreja, mesmo quando elas errarem, quando elas tomarem uma atitude, essas pessoas que estão dentro da igreja tomaram uma atitude, fizerem algo que vai prejudicar, vamos dizer assim, a tua caminhada, que vai prejudicar a tua vida, que vai prejudicar o teu ser, mesmo assim você deve continuar, porque é o que nós costumamos dizer, meu irmão, a igreja, ela é feita por você, né, por você e por Deus e por Jesus. A igreja, ela não é só você só, não é só você só e Jesus, não é só você só e Deus, porque de uma certa forma, para onde você levar um dos três, os outros vão com você. Tem, e da mesma forma, para onde você for, você não vai conseguir com as suas forças, né, com o seu pensamento, com as suas palavras, com as suas atitudes, você não vai chegar e vai dizer, olha Deus, a partir de hoje eu vou caminhar sozinho, sem igreja, sem isso, aquilo outro. Não, para onde você for, já está imbuído em você, né, o selo indelével, o selo, vamos dizer assim, como o catecismo aqui diz, né, que não pode ser, ou seja, indissolúvel, né, surge uma indissolúvel ligação entre Jesus e os cristãos, ou seja, não tem como você tirar isso de você. Para onde você for, você vai ser igreja. Para onde você for, a igreja ela vai com você, mesmo sendo um testemunho bom ou um testemunho ruim, entende? Isso aí, meu bichinho, vai com você, entende? Não tem como você sair dessa realidade aí. Então, por isso que eu vejo que essa questão aí, né, que a pessoa colocou de que como que fosse um aquário, né? Você na igreja você fica tipo um aquário limitado e fora da igreja você fica tipo no oceano. E eu acredito que seja o contrário, entende? Porque o oceano, entenda o que eu vou dizer agora. Entenda o que eu vou dizer. O oceano, humanamente olhando, ele é um oceano limitado. Ou seja, se você pegar todo o oceano, né, comparando dessa forma, todo o oceano do mundo, ele é um oceano limitado. Ou seja, ele tem limite, ele tem profundidade, ele tem limite. Já em Deus, já na igreja não tem. Esse limite ele não existe, ou seja, ele é algo ilimitado. Eu me lembro que, né, aqui vai até mesmo como um testemunho meu. Eu me lembro que quando eu era mais novo, na minha caminhada, eu tinha muito medo da questão do mergulhar. Quando a gente cantava, né, eu quero mergulhar nas profundezas, aquela coisa, né, cantava. Então vinha na minha cabeça essa questão de mergulhar e eu tinha um certo receio, um certo medo de mergulhar numa profundidade, aquela coisa de você estar só. Só que com o passar do tempo, né, Deus foi colocando no meu coração que esse mergulhar, ele é na verdade o que? É o mergulhar em Deus. Quando você mergulha em Deus, você está velado, ou seja, você está sondado, você está submerso no próprio Deus, que é infinito. Então assim, você pensar
que você fora, você está livre, é o contrário. Você em Deus, na igreja, é que você é livre. Fora dela você é preso, porque você fica, eu diria que você fica até vulnerável. Você fica vulnerável às situações adversas que o mundo oferece e que muitas das vezes você não vai ter uma resposta, você não vai ter uma direção, você não vai ter um contato, você não vai ter uma instrução, você não vai ter aquilo que a igreja ela pode te oferecer, entende? Que a igreja pode te oferecer e ela tem para oferecer. Você imagine você sozinho dentro de uma casa, você imagine você sozinho no mundo, você imagine você sozinho, entende? No universo, na galáxia, entende? Você imagine isso, ou seja, não tem como. Deus ele não nos criou, né? Ele não nos criou, entenda isso, ele não nos criou para vivermos ou para acharmos que somos sós. Não. Deus ele nos criou comunidade, ou seja, ele nos criou comum, né? Quando Deus viu ali, ele criou homem e mulher, ele disse, e vimos que, né, que tudo que Deus criou é bom. E ele disse, né, até mesmo como ele, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, não é façamos, eu faço o homem a minha imagem e a minha semelhança. Não, é a nossa imagem e a nossa semelhança. Né? Façamos, não é faça, não é faça o homem a minha imagem e semelhança. Não, é façamos, ou seja, é uma comunidade, é mais pessoas, né? Então é dessa forma. Então assim, eu acredito que é justamente esse o ponto, meu irmão. E é porque não achei a passagem de João, a passagem de João, a passagem de Mateus, eu não me lembro ao certo, mas que fala justamente disso, meu irmão. Se você achar que quer caminhar sozinho como um galho, que está ligado à grande árvore da vida, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus, que é a própria comunidade de amor, e você achar que quer caminhar sozinho, ele vai ser como esse galho, que achar que vai caminhar sozinho, você vai secar. Depois que você é desligado, tende da comunidade de amor, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, e que forma essa cabeça, e que nós somos o corpo, você desligado desse corpo, você vai secar, você vai morrer, entende? Então assim, não olhe por esse lado, não olhe por esse lado. Nós temos que ter a igreja, nós temos que ter a nossa caminhada, nós temos que estar imbuído, quer a gente queira ou não, quer você queira ou não tem como desfazer isso. É como essas palavras do catecismo que eu acabei de colocar, não tem como você desfazer uma coisa, algo, entende, que não pertence a mim, que não pertence a você. Ou seja, olha, surge uma indissolúvel ligação entre Jesus Cristo e os cristãos, né? A partir do batismo e da Eucaristia, entende? A ligação é tão forte que ela o une a nós, ou seja, o une, né? Ou seja, une a Santíssima Trindade, une o Cristo, Deus, o Espírito Santo, fazendo essa ligação como uma cabeça aos membros de um corpo humano. Aí tem as passagens aqui do Catecismo, você pode procurar aí 787, 795, né? E aqui do Catecismo aqui tem outras citações também, 146, 175. Vamos olhar um desses dois aqui, um desses aqui que está aqui, um que está perto aqui é o 217 aqui. Vamos ver aqui o que fala aqui, 217, com relação a alguma coisa a mais à igreja. Ó. O que acontece com a igreja quando ela celebra a Eucaristia? Sempre que a igreja celebra a Eucaristia, ela encontra-se diante da fonte de que brota renovadamente na medida em que a igreja come. O corpo de Cristo torna-se corpo de Cristo, que é uma metáfora da igreja, na imolação de Cristo que se ofereceu a nós, ou que se oferece, né? No momento em que está sendo celebrado a nós, em corpo e alma, há um espaço para toda a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso sofrimento,
as nossas alegrias, podemos unir tudo à imolação de Cristo. Quando nos apresentamos deste modo, somos transformados, agradamos a Deus e somos para os outros como pão bom e nutritivo. Aí tem as citações aqui, né? Ou seja, essa unidade, né? Uma colocação, uma frase que eu gosto muito, que é o Agnus Dei, né? Latim, né? Agnus Dei, Cordeiro de Deus. João Batista comparou Jesus ao Cordeiro de Deus, Êxodo 12, através de cuja imolação o povo de Israel fora liberto da escravidão do Egito. Eis o Cordeiro de Deus, João 1,29. Por Jesus que é levado ao matadouro como um cordeiro, somos libertados do pecado e encontramos a paz com Deus. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Não tem como desligar, não tem como dizer que existe uma vida fora da igreja. Não existe uma vida fora da igreja. A vida tem que ser na igreja, tem que ser com a igreja, né? Tem que ser, como as 3 palavrinhas, né? Eu até vou escrever aqui para você não escrever. A vida, a nossa vida, vou botar assim, ó. Ixi, já tava maiúsculo aqui, eu tirei. Vamos botar aqui, ó. A nossa vida tem que ser, né? Tem que ser na igreja, tem que ser na igreja, com a igreja, com a igreja e para a igreja. Tem que ser essas 3 palavrinhas aqui, ó. Tem que ser com, né? Tem que ser com e para. Ou seja, tem que ser na igreja, porque não tem como viver fora dela. E tem que ser com a igreja, porque aí abraça as questões, as diretrizes, abraça as leis, abraça vamos dizer assim, o ético, as éticas, vamos dizer assim, aquilo que é ético, que não pode se fazer fora do contexto da igreja. E para a igreja, no sentido né, das missões, no sentido de evangelizar, no sentido de levar o povo, de trazer o povo para a igreja, para trazer, né, aquele povo que está longe, aquele povo que muitas das vezes quer até a mesma conversão, aqueles que não são ligados, né, no sentido no sentido do povo do Egito. Quando o povo do Egito saiu, então tinha muitos filhos que quando chegaram o novo tempo, eles eram batizados só na água. Então quando chegou o tempo de Jesus, vamos batizá-lo no Espírito também. Ou seja, batizado na água e no Espírito, entende? Então é dessa forma, não podemos viver sem a igreja. Entenda isso, não tem como viver sem a igreja. Se você pensar em querer viver sem a igreja, você vai ser um membro desse corpo morto, sem vida. Por quê? Porque não pertence à igreja. Não está ligado à igreja. Eu queria ter muito achado a passagem do Evangelho que fala essa questão, mas eu acabei não encontrando. Então eu agradeço você por estar aqui comigo na live aqui. Vamos rezar aqui uma pequena oração para a gente terminar essa live. E você aqui do canal Oração, muito obrigado por estar aqui comigo. Peço a você que compartilhe, se inscreva no canal Oração Virtual se você não é inscrito, deixe seu like e compartilhe. Um forte abraço, desejo a vocês tudo de bom, desejo muita paz. E aí, com o tempo aí, vou fazer uma live aí para questão de final de ano, as comemorações de final de ano, as orações também de final de ano aí, tá certo? Tem até a frase aqui, eu nem tinha visto aqui, a frase aqui da camisa, ó, né? A igreja é o reino do Senhor, Kiriachi, é o que significa aqui, ó, a igreja é o reino do Senhor. Ó, você aqui que está aqui no vídeo, não está vendo? Deixa eu botar aqui para você, vai estar ao contrário, ó.
Entende? O microfone tá dando microfone aqui, tá uma benção. Então assim, muito obrigado por você estar aqui na live, muito obrigado por estar aqui no canal Oração Virtual, tá certo? Forte abraço. E essa pequena oração agora no final, para a gente encerrar esse momento. Senhor, que a tua igreja cresça e se fortaleça cada dia mais. Tu que disseste que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a tua igreja. Seja feita a tua vontade, Senhor. Pedimos a graça do teu Espírito Santo, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o Papa Francisco, aqui sobre a minha igreja, aqui na Diocese de Sobral, o Bispo Dom Vasconcelo, o nosso pároco aqui, Padre Aristide, que Deus abençoe, dê muita bênção, muito discernimento, autoridade para conduzir a igreja. Forte abraço às comunidades aqui no meu bairro, comunidade de Maranatá, comunidade de Jerusalém, que Deus abençoe a todos aqueles que estão à frente, que Deus abençoe, dê muitas graças, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre a nossa vida. Senhor, nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Forte abraço.